Na aula de hoje, vamos falar sobre o sistema vascular, mas na parte do floema. O floema, da mesma forma como o xilema, faz parte do sistema vascular e tem origem tanto no procâmbio, quando se trata do floema primário, quanto do câmbio, quando se trata do floema secundário. O floema, tipicamente, é um tecido vivo, composto por diversos tipos de células vivas. São células de parênquima, elementos crivados, fibras, células secretoras. Ocorre em todos os órgãos. Claro, todos os órgãos precisam crescer, precisam receber açúcar que vem das folhas que fazem a fotossíntese. Então, o floema tem que estar em todos os lugares da planta. A condução do floema, por sua vez, é feita por células vivas, com protoplasto. Portanto, é um processo tipicamente lento, muito mais lento que a condução do xilema. A seiva do floema, ela é composta de água, sais, hormônios, aminoácidos e açúcares. É uma composição bastante complexa. E o ideal é que não chamemos essa seiva simplesmente de orgânica ou elaborada. As células condutoras do floema, genericamente, elas são chamadas de elementos crivados. O que quer dizer elemento crivado? Crivo é uma peneira, é algo que tem muitos furos, porque os elementos de floema, tipicamente, têm muitos furinhos muito pequenos, denominados poros. Esses poros são revestidos de membrana plasmática, ou seja, a comunicação entre uma célula e outra é feita através de um plasmodesma especializado. Células crivadas são os elementos crivados que ocorrem nas coníferas. Elas ocorrem em todos os órgãos, elas têm origem no procâmbio, se tratar do xilema do floema primário, ou no câmbio, se tratar do floema secundário. Tipicamente, elas não possuem núcleo, elas podem ter de 200 micrômetros até 1 milímetro, e elas são cheias de áreas crivadas. É muito importante entender que a ausência de núcleo faz dessas células muito atípicas, e para que elas funcionem, elas necessitam do controle de algum sistema genético, de forma que essas células são controladas pelas células de Strasburger. Elas se conectam intimamente a essas células e são as células de Strasburger que passam RNAs para controlar o funcionamento das células crivadas. O ideal é que não usemos o termo células albuminosas que aparecem em alguns livros. Então aqui nós temos imagens das células crivadas. As células crivadas são elementos axiais. Então aqui nós vemos uma conífera em corte transversal. Vejam a região cambial. Internamente temos o xilema e aqui passamos a ter células crivadas de floema. Então são numerosas as células crivadas, todas empilhadas, e elas vão fazer a condução da seiva. Radialmente, nós vemos o raio parenquimático. O raio parenquimático é que possui as células de Strasburger. Então, as células crivadas são células axiais e as células de Strasburger são células radiais. Longitudinalmente, podemos ver essas células muito alongadas como células crivadas e essas células radiais, com núcleo muito aparente, são as células de Strasburger. Num corte radial, nós vemos mais nitidamente que as células de Strasburger são células radiais e que possuem um núcleo muito condensado. Vejam que há muitos nódulos no núcleo. Por quê? Porque esse núcleo está em pleno processo de transcrição. Ele transcreve muito porque ele é importante para controlar as células crivadas. E aqui nós podemos ver as áreas crivadas. As áreas crivadas comunicam uma célula crivada com outra.
Notem os crivos, são pequenos poros, aqui corados em azul, pela existência de um polissacarídeo chamado calose. Agora vamos falar dos elementos de tubo crivado. Os elementos de tubo crivado são elementos típicos de angiospermas. Eles ocorrem em todos os órgãos, eles também não possuem núcleo e eles são controlados pelas chamadas células companheiras. Eles podem ter de 200 micrômetros até 1 milímetro e eles terminam com uma placa crivada. Lateralmente, se comunicam por áreas crivadas. Qual é a diferença de uma placa crivada para uma área crivada? A principal diferença é no número de poros. Uma área crivada, ela tem poucos poros e os poros são muito pequenos, enquanto numa placa crivada, os poros são muito maiores. Outro aspecto importante é que uma placa crivada pode ser formada por uma única área crivada ou por várias áreas crivadas. Analogamente ao xilema, cada célula crivada, cada elemento de tubo crivado é uma unidade e o conjunto é chamado de tubo crivado. Então, no floema, nós não podemos nunca chamar de vaso. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso. O xilema tem vaso e elemento de vaso. O floema tem tubo e elemento de tubo crivado. Então, vamos olhar em detalhe as placas crivadas. Então, aqui eu tenho a terminação de um elemento de tubo crivado e na terminação eu tenho diversos orifícios que são os crivos. Então, esta área é a chamada placa crivada. Aqui eu tenho uma placa crivada composta ou múltipla, ou seja, formada por várias áreas crivadas. Observando em microscopia eletrônica de varredura, digerindo todos os compostos celulares, eu posso ver com melhor detalhe o relevo dos poros. Em microscopia eletrônica de transmissão, eu vejo a continuidade de membrana através dos poros da placa crivada. Então vejam aqui a membrana. Um outro aspecto a destacar nessas imagens em preto e branco é essa borda mais esbranquiçada ao redor do poro. Essa borda refringente trata-se de um outro polissacarídeo, também formado por unidades de glicose, mas que é chamado de calose. Ele é típico do floema e ele é muito importante, tanto nos processos de injúria e recuperação do floema, ou seja, quando a planta é machucada, esses poros são ocluídos por calose, mas também é importante sazonalmente, quando a planta sofre mudanças ao longo do ano no seu crescimento. Em maior detalhe, nós podemos ver aqui um corte da placa crivada, observamos os poros aqui, as membranas, e esses espessamentos são os espessamentos de calose, essas partes claras aqui. Esses anéis claros aqui ao redor do poro, e que aqui estão corados com um corante específico para calose, aparecendo bem vermelhos. Numa eletromicrografia de transmissão, nós vemos o poro, no seu interior a membrana plasmática, que faz a conexão entre um elemento de tubo e outro, e no interior ainda temos o desmotúbulo. Desmotúbulos são partes do retículo endoplasmático no interior do plasmodesmo. Então, recapitulando, a organização do floema se dá pela presença de elementos de tubo crivado conectados por placas crivadas. O conjunto de dois ou mais elementos crivados forma um tubo crivado. Outro aspecto muito importante do floema são as células companheiras. As células companheiras possuem origem
na mesma célula mãe que dá origem ao elemento de tubo crivado, ou seja, uma célula de procâmbio ou de câmbio se divide longitudinalmente e dá origem à célula companheira. Quando olhamos num corte transversal, nós podemos ver nitidamente o elemento de tubo crivado, que é um elemento grande, a placa crivada, outro elemento de tubo crivado conectado a ele. E aqui nós vemos conexões citoplasmáticas passando pela placa crivada. E aqui temos uma célula companheira com seu núcleo. Nessa outra figura, podemos ver vários elementos de tubo crivado. E aqui, células companheiras com o seu núcleo. O que é difícil, por vezes, é saber exatamente a qual elemento de tubo crivado uma célula companheira pertence. Mas, em alguns casos, essa delimitação pode ser feita. Aqui nós podemos ver uma célula companheira e o seu elemento de tubo crivado. Nesse outro caso, podemos ver outra célula companheira aqui e o elemento de tubo crivado. Outro aspecto muito importante da defesa do floema é a presença da chamada proteína P. Então, nós vemos aqui uma célula de floema, um elemento de tubo crivado, e sobre a placa crivada há essa substância amarelada, amarronzada, que em preparações histológicas com os corantes pode aparecer na forma de um tampão. Então, esses tampões de proteína P, no passado, foram interpretados erroneamente. As pessoas imaginavam que esses tampões funcionavam como válvulas e que regulassem o funcionamento do floema. Na verdade, hoje sabemos que os tampões de proteína P são artefatos. Quando muda a pressão do floema abruptamente, a proteína P, que está na forma de microcristais dentro da célula, se precipita na placa crivada. Então, esse aqui é o tampão de proteína P ao longo das placas crivadas. Se você não quer observar o tampão de proteína P, o que você precisa fazer é matar as células mergulhando-as em nitrogênio líquido. Então você pega a plantinha inteira, mergulha a planta inteira em nitrogênio líquido, tudo se congela instantaneamente e aí você não tem a criação desse artefato. Então o que era um artefato de preparação foi por muito tempo interpretado como uma coisa natural. E hoje sabemos que qualquer injúria ao floema que cause uma mudança de pressão causa a formação do tampão de proteína P. Em síntese, podemos comparar o floema de coníferas, que possui apenas células crivadas, com áreas crivadas, com os elementos de tubo crivado das angiospermas associados à sua célula companheira. Os elementos de tubo crivado possuem áreas crivadas na lateral, como essa que está aqui, mas na extremidade possui placas crivadas muito robustas. Vamos olhar um pouco da diversidade? Então, nos mesmos caules que nós observamos a posição do xilema, podemos observar aqui a posição do floema. Afinal, o sistema vascular é um só e esses sistemas são integrados para permitir que a planta sobreviva. Então, temos o eustelo de uma eudicotiledônia com feixes vasculares, aqui um feixe em glande de ampliação e aqui podemos ver o floema. Note que entre o xilema, que está aqui, e o floema, que está aqui, nós temos o início da formação de um câmbio, mas esta região que está aqui é a região do floema. Da mesma forma, neste feixe vascular de uma monocotiledônia, nós temos o floema com os seus elementos de tubo crivado e diminutas
células companheiras. As células companheiras são sempre pequenininhas. Neste exemplo de raízes, nós podemos ver, no caso raízes nunca formam feixes, nós temos estas regiões com o floema alternando com o xilema. Da mesma forma, na raiz de Monstera, o contraste aqui não está tão bom, nós temos o floema alternando com o xilema. Nas folhas, também vamos ter floema. Neste caso, o floema está aqui externamente ao xilema. E neste caso, ao redor de todo o xilema, nós temos floema. Em outras folhas, pode ser mais difícil observar o floema. Então, nessa folha de Monocotyledônia, o floema está resumido a uma pequena quantidade de células muito delicadas. Já nesse material, temos um floema mais robusto. Essa é a nervura central de uma folha. Neste caso, o caso da aboboreira, nós temos o floema dos dois lados do xilema. Então, em alguns livros, nós lemos que o floema está sempre para fora ou sempre de um lado da folha. Isso não é verdade. Em muitas plantas, nós temos o floema ocorrendo dos dois lados do xilema, tanto para dentro quanto para fora do caule. Nesse caso aqui, nessa raiz, temos novamente o floema alternando com o xilema. Agora, nós temos cortes transversais do floema secundário. O floema secundário é uma parte da casca da árvore. Então, nós temos aqui um corte transversal na transição entre madeira e casca. Aqui nós temos a madeira, ou seja, o xilema secundário. Aqui a região cambial. E tudo isso que está aqui é o floema secundário, com seus elementos de tubo crivado. Aqui nós temos elementos de esclerênquima, mais elementos de tubo crivado. Outra faixa de esclerênquima, mais elementos de tubo crivado. Nesse caso, é um eucalipto, a mesma coisa. A madeira está aqui, a região cambial, e tudo isso é a casca na parte do floema secundário. E aqui, em maior ampliação, o floema secundário, mostrando também elementos condutores, elementos de tubo crivado, em amarelo, fibras com parede muito espessa. E aqui os raios parenquimáticos, nessa região, chamados de raios floemáticos. Em síntese, o que precisamos entender é que o xilema e o floema são tecidos complementares, eles são os tecidos integradores, eles fazem parte de um sistema, eles não funcionam sozinhos, eles fazem parte do sistema vascular. Então, o que nós vamos ter nas raízes, vamos ter absorção de água e sais. Através do xilema, nós vamos ter o fluxo de seiva que vai para as folhas. A água vai evaporar com a fotossíntese e, através da fotossíntese, através da transpiração, gerar a força que permite a ascensão da seiva. Parte da água é usada na fotossíntese para fazer açúcar, e esse açúcar vai ser transportado por meio das células de floema até os órgãos que dele precisam, inclusive, como nesse caso, uma raiz que vai fazer o armazenamento. Nesse caso, é um tubérculo de batata que vai fazer o armazenamento. Então, essas setas indicam aqui em azul o sentido do fluxo principal do xilema e em vermelho o fluxo principal do floema. Nas próximas aulas, nós vamos ver como esses tecidos aparecem nos órgãos vegetais.